Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma mostra de profissões, Avalie e Realize. Eu me chamo Thiago Rodrigues e hoje nós estamos recebendo a Anne Carolina Letra. Ela que é empreendedora na produção de bandeja de frios e cesta de presentes. Né, Anne? Não é isso? Ela é Isso mesmo. profissional de outra área, né, de carteira assinada, mas também resolveu empreender e tem obtido muito sucesso. Hoje ela vem compartilhar um pouquinho conosco as suas experiências, seu trajeto, né? E certamente vai motivar muita gente, porque esse é o nosso objetivo. O Avalie e Realize tem como intuito despertar você para a sua caminhada profissional, para a sua área profissional. Anne Caroline, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui muito felizes por te receber. Obrigado, tá, pela sua disponibilidade. Eu já queria passar a oportunidade para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Bom, boa noite, Thiago. Muito obrigada pelo convite. É muito legal falar sobre isso e a gente poder motivar e inspirar as pessoas a buscarem o que elas gostam de fazer, não só o que é preciso ser feito, porque a gente sabe que esse mundo do empreendedorismo é difícil. Então, por muitas vezes, a gente acaba fazendo o que a gente precisa fazer para depois a gente priorizar o que a gente gosta de fazer. Bom, eu sou a Anne. Eu fico no Rio de Janeiro, moro na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. Como o Thiago falou, eu tenho um emprego de carteira assinada, tenho uma formação fora dessa área de boxes presenteáveis e de tábuas de frios. Eu trabalho com RH, com folha de pagamento, Legal. completamente fora do nicho, né? E é isso, né? A princípio seria isso mesmo. A gente começou a atuar nesse ramo de bandejas de frios muito por acaso, tá? A minha mãe, na verdade, que é minha sócia hoje, sempre teve esse dom, ela sempre foi muito cuidadosa e muito detalhista em tudo que ela se propunha a fazer, não só com cestas e com presentes. E aí, durante uma viagem em família, ela montou uma tábua pequenininha mesmo para a gente levar para algum lugar que a gente ia, não sei se era uma praia, se era uma viagem. E ficou lindo aquilo e a gente começou a conversar, não, e se quando a gente virar o ano, era final de ano, né? E se quando virar o ano a gente montar alguma coisa? E aí ela se animou, né? No ano novo ela fez uma mega mesa de frios e petiscos e aí a KL nasceu disso. A KL nasceu dessa motivação que a gente teve com ela, né? A gente tentou motivá-la a fazer o que ela gostava de fazer, porque a gente via que ela gostava mesmo, e a gente buscou incentivá-la a buscar a melhor versão dela dentro desse nicho. Muito bacana. A sua empresa é a KL Frios, não é isso? Isso, KL KL Frios. Frios. Ou seja, a Anne já deu uma introdução mais ou menos de como começou, né? E ela Isso. tem um emprego, ela tem uma formação, mas mesmo assim ela decidiu empreender, né? Ela decidiu abrir a própria empresa. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Tá bom, Anne? Fique à vontade no nosso meio. E aí eu vou Obrigada. começar agora as perguntas. Eu te chamo de Anne ou Caroline? Qual você prefere? Pode ser, Anne. Anne mesmo, né? Tá bom, então, Isso. Anne. Quando você era adolescente, Anne, como é que era o seu nível de autoconhecimento? Como é que você começou a perceber as suas vocações, a sua habilidade, o seu caminho ali profissional? Tá. Então, na minha adolescência, na verdade, desde que eu comecei a pensar sobre profissões, eu pensava em seguir a mesma profissão da minha mãe, que é a pedagogia. Minha mãe sempre trabalhou em escolas, em colégios, dava aulas, depois ela passou a não estar mais em sala de aula, passou a coordenação. Sim. Então, de fato, eu sempre tive essa vontade, né, de formação, né? Eu achava que eu tinha esse dom, que eu tinha nascido para isso. Mas sempre fui muito bem orientada com relação à profissão, eu poderia seguir ela ou não, tá? Acho que é importante a gente falar sobre isso, não só o que a gente conhece de si, mas o incentivo que a gente recebe desde que a gente começa a falar sobre profissões. Então, eu me formei em pedagoga, hoje não atuo da área, nem me vejo mais atuando. Então, sim, na minha adolescência eu já tinha noção de uma profissão, tive vontade, conheci, trabalhei, atuei nela, mas também na minha adultez, digamos assim, eu consegui entender que não era muito. Não, acho que, de fato, a educação é uma questão de dom, né? E eu entendi que eu tinha outros dons que não aquele. E aí eu fui me descobrindo com outra profissão,
com empreendedorismo, que eu nunca imaginei fazer, nem na adolescência. Então, assim, o empreendedorismo para mim é uma coisa muito nova. Acredito que essa geração que vem depois de mim, depois de você, já venha mais com essa pegada e já venha com mais estrutura do que a gente está entrando. E assim como a gente hoje atua, eu atuo hoje nesse nicho, obviamente com muito mais facilidade do que as pessoas que começaram antes de mim. Mas sim, na adolescência eu já tinha uma noção da minha profissão e do que eu queria fazer. Eu sabia que eu teria uma profissão. Infelizmente ou felizmente não foi aquela que eu pensei, que eu me preparei naquele momento para isso, mas ela me fez uma base boa para que eu pudesse buscar o meu lugar e a minha profissão em outro nicho. O que também é normal, né, Anne? Muitas vezes a gente sonha, e geralmente as crianças, né, quando a gente é criança, a gente tem o sonho de ser policial, ser dentista, veterinário, né? Mas conforme a gente vai ganhando maturidade, conforme a gente vai tendo experiências, conforme a gente vai nos identificando, as coisas vão mudando, né? Com Imagino que foi certeza. assim com você, não foi? Com certeza. Eu cheguei no momento também que eu entrei numa noia de que eu queria ser advogada. Não sei porque eu não tenho advogado na família, nunca tive esse. Não que eu não tivesse incentivo, eu tive, quando eu quis, eu tive, mas eu não tinha esse insight. E veio de uma hora para outra. Eu tentei, mas entendi rapidamente que de fato aquilo ali não ia para frente para mim, né? Mas me abriu outras portas. Óbvio, a gente vai Hum. mudando de ideia, principalmente nessa idade de adolescente, pré-adolescente, que a gente começa a falar sobre profissões, a gente imagina essas profissões mais famosas, né? Arquitetos, médicos, engenheiros, advogados, professores, que são profissões que são amplamente divulgadas e que a gente ouve falar em qualquer lugar, né? Mas por trás delas tem muitas outras. E é muito legal a gente ter uma profissão, sim, como sonho, mas a gente também poder abrir o nosso leque para enxergar todas as possibilidades que a gente tem na frente. Legal. Explica para a gente, você já começou a dar uma introdução, né, de como é que começou, né, a sua empresa, um pouquinho da história, mas explica um pouquinho melhor para a gente do que se trata a sua empresa. A gente já sabe que é de frios, né, mas quais são os produtos, serviços oferecidos, como é que começou, mais detalhes. Como eu falei, hoje eu sou sócia da minha mãe, né? Começou realmente numa viagem em família. A gente percebeu que ela sentia prazer em fazer isso, em montar, botar uma mesa posta, fazer aquela graça, aquele agrado para todo mundo, que eu acho que é uma forma de carinho também a gente fazer isso. E a gente percebeu que não só ela gostava, como tudo ficava muito bonito, muito bem montado, muito bem apresentado, e que as pessoas elogiavam. E aí a gente começou a botar uma pilha nela de que, poxa, e aí, se a gente fizesse uma loja online? E aí ela, a princípio, estava muito reticente, uma pessoa mais velha, de repente não quer arriscar, mas assim, não tem o que se perder, né? Tanto eu quanto ela, a gente tem empregos formais, então não seria uma coisa de arriscar muita coisa, muito. Não fizemos um investimento tão alto para que a gente pudesse perder tanto. Então, a gente agiu com um pouco mais de inteligência e controle para que as coisas não fugissem da nossa mão, mas a gente optou por investir em janeiro de 23, então a gente está desde janeiro de 2023 na ativa. A gente começou com tábuas de frios, exclusivamente tábuas de frios, na verdade, bandejas de frios. A gente comercializava muito em embalagens descartáveis. E a gente, no começo, é engraçado pensar nisso, no começo a gente tinha dificuldade até de cobrar as pessoas, de precificar as coisas para fazer uma cobrança correta. E aí, aos poucos, a gente foi pegando esse jeito, foi tentando entender o que poderia, qual era o que a gente tem que investir, para quanto a gente precisa ganhar, para suprir o que a gente investiu. Então, assim, a gente foi fazendo tudo aos poucos e aprendendo tudo enquanto estava fazendo. Óbvio, depois de um tempo a gente entendeu que tinham cursos específicos voltados para a área e a gente foi se especializar nisso. Se naquele começo a gente trabalhava exclusivamente com bandejas de frios, a gente hoje trabalha muito mais com tábuas mesmo de frios, montagens em madeira, montagens em platters, que são uma madeirite um pouquinho mais fina e que fica muito mais delicada do que a tábua de madeira pinos, que é mais grosseira.
Hoje a gente também trabalha com cafés da manhã, com cestas presenteáveis, como você falou no início. A gente também trabalha com brunches, cafés da manhã em empresa. Então, a gente hoje está numa pegada muito mais ampla do que a gente tinha um ano atrás. Com certeza por conta de conhecimento, muito estudo que tem envolvido nisso. E é isso, hoje a gente tem uma variedade bem maior de produtos, a gente trabalha até com algumas bebidas em estoque, muitas pessoas gostam de comer os frios com vinho, então a gente sempre tenta ter um vinho, um suco de uva integral, assim, à disposição para o cliente. Então, hoje a gente consegue enxergar a necessidade do cliente por completo. Se antes a gente enxergava que ele queria só petiscar numa sexta-feira à noite, hoje a gente entende que ele quer petiscar numa sexta-feira à noite, mas ele também quer servir numa roda de amigos, ele também tem um evento dentro de casa para fazer e que ele precisa de suporte, ele precisa de uma mesa posta, ele precisa, às vezes, que a gente fique para servir, para repor, para administrar aquilo para ele. Então, hoje a gente tem uma gama muito maior de serviços do que a gente tinha um ano atrás. Legal. É, acho que a pergunta que eu fiz, né, ela é até exatamente isso que você falou. Vocês não oferecem apenas o produto. Com o passar do tempo, vocês viram a necessidade de oferecer Isso. serviços Hoje a também, gente né? oferece o serviço, exatamente. Aí a Hoje eu não gama, ofereço só uma venda. Hoje eu legal, ofereço a venda, eu ofereci a venda de um produto. Hoje eu bacana. posso oferecer ainda a venda só de um produto, como eu ofereço. Hoje a gente está num canal do iFood, então por lá eu basicamente vendo o produto e a experiência também, óbvio. Sim, sim, Mas deixa hoje eu eu vendo muito mais o produto e o serviço. Por exemplo, a gente teve um café da manhã ontem de manhã, que o cliente chegou na segunda-feira à noite, muito preocupado, querendo saber o que ele podia ter para quarta-feira de manhã. E aí a gente conseguiu montar um catálogo legal, um cardápio legal para a situação que ele queria, para a ocasião que ele queria. E ver que todo mundo gostou, que tinham fotos na internet das pessoas posando com a mesa. Então, assim, realmente não é só um produto. Hoje a gente vende o produto, o serviço e a experiência juntos. Né? E também tem legal. uma questão da gente tem a venda e tem a entrega, né, Thiago? A venda é o que o cliente pede e o que você entrega. Isso é a venda. Ele pede, você entrega. E aí você vai entregar o seu serviço, a experiência que ele quer e o produto que ele quer. Hoje a gente aqui, são poucas as encomendas que a gente não trabalha o over delivery. Então, o que é o over delivery? É você entregar mais do que o cliente espera. Então, se o cliente espera receber uma mesa de café da manhã com tudo que ele encomendou, ele vai receber uma mesa de café da manhã com tudo que ele encomendou. E se tiver dentro da nossa altura, dentro do nosso orçamento, dentro da ocasião que pede, ele vai ter um plus, ele vai ter um brinde, ele vai ter algo a mais na mesa dele. Né? O primeiro evento que a gente fez para esse cliente de ontem, esse é o segundo evento, né? O primeiro evento que a gente fez para o cliente de ontem, ele contratou no escuro, assim, sem saber, sem conhecer. Foi a primeira vez que a gente estava fazendo uma mesa daquela. Ele confiou, não só confiou no nosso serviço, mas na palavra que a gente deu, e a gente entregou muito mais do que contratou. Óbvio que não dá para a gente fazer isso com todos os clientes, porque tudo depende da ocasião para qual aquilo ali é pedido, tudo depende do local onde aquilo vai ser servido, do evento que vai acontecer. Mas na primeira ocasião, por exemplo, era uma inauguração de uma loja, então a gente sabia que apesar do buffet ser contratado para um número X de pessoas, as pessoas não vão numa loja sozinhas, elas vão numa loja com outras pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar também de que o cara está contratando um buffet para X pessoas, mas é uma situação de inauguração, cara, a loja fica aberta. Ele não vai ter controle da quantidade exata de pessoas que tem. Ele tem Sim. uma estimativa, óbvio. E a estimativa dele no primeiro evento foi a gente atendeu 2x. Então, assim, além da gente ter o que a gente contrata e o que o cliente contrata e o que ele vai receber, a gente precisa ter esse pensamento do que pode vir a acontecer e do que a gente pode fazer para fidelizar esse cliente. Porque isso é uma fidelização. O over delivery é uma maneira da gente fidelizar o cliente o máximo possível. Então, assim, eu não vou entregar uma bandeja com salame e o queijo cortado e o lombo canadense. Não vou. Eu vou entregar um queijo cortado milimetricamente no mesmo tamanho. Eu vou entregar um salame de qualidade, com a dobradura que o cliente pediu, ou com a que a gente acha que se adapta melhor naquela montagem.
Porque, assim, a gente come com os olhos. Então, além da gente ter que entregar o que pediram, a gente tem que entregar bonito, bem feito e com qualidade. Legal, bacana. Ou seja, vocês ampliaram, né? Ampliaram Bastante. a demanda de trabalho, o serviço oferecido, e isso é bem Exatamente. legal. Isso é bem empreendedor mesmo, a mente de empreendedor mesmo. A gente Legal. vai pensando uma coisa outra, e a gente, quando Exatamente. vê, E aí tá, vai se tá em amoldando, né? outro lugar. Você disse que se fosse um tempo atrás, pô, se vocês tivessem o conhecimento que vocês têm hoje, um tempo atrás vocês já teriam, né, essa visão até do trabalho de vocês. Quais foram os primeiros insights que vocês tiveram, né, no processo ali dos primeiros passos? E aí, que assuntos vocês começaram a se aprofundar, a estudar para aprimorar esses serviços oferecidos? Os primeiros insights sempre foram vindos de clientes, tá? Então, clientes que a gente começou atendendo com uma bandeja de frios começaram a perguntar se a gente não poderia fazer salgado assado, se a gente não trabalhava com salgado, porque ele via as nossas coisas servidas em festa, em eventos, e por que a gente não ampliava isso? Então, por exemplo, a Juliana mesmo, né? Tipo, Anne, olha, eu conheço um fornecedor que vende produtos sem glúten, sem isso, sem lactose, enfim. Para uma ocasião que você precise, ele está aqui. Então, eu vou guardando esses contatos. Legal. Clientes que no Dia dos Pais me encomendaram uma cesta do Dia dos Pais e me alertaram: olha, o pai é vegetariano, você precisa tirar isso e isso. Então, assim, são insights pequenos e que vão pensando, por exemplo, a questão do vegetariano, do vegetariano e do vegano, né? Já é um insight que eu tenho, porque a mesma pessoa me pediu uma cesta vegana. Então, assim, esses insights vêm dos próprios clientes. Dificilmente ele vai sair automaticamente da nossa cabeça, porque a gente está numa pegada de fazer o que a gente está De acostumado a fazer. produzir, né? Exatamente. A gente entra numa pegada de pedido e produção, pedido e produção, pedido e produção. Sim. Se esse cliente que a gente fidelizou não tiver interesse na gente para outra coisa, esses insights vão demorar a vir. Então, todos os nossos insights vieram de clientes. Ou então de páginas que a gente segue de pessoas, de colegas de profissão, que também é muito legal. Às vezes as pessoas não querem seguir por concorrência, e assim, foi uma coisa que fez a gente enxergar principalmente essa questão da precificação. A gente via as pessoas que trabalhavam com os mesmos produtos parecidos com os nossos, e a gente ficava, meu Deus, onde que eu estou errando? Onde eu cobrava menos? Por que eu estou cobrando isso? E ela está cobrando 2 vezes isso. Onde eu estou errando? E aí a gente começou a perceber que a gente estava precificando só pelo que a gente comprava, a gente não estava precificando o transporte, a gente não estava precificando a embalagem, a gente não estava precificando. Então, assim, esses insights, eles vêm dos clientes, e esses insights vêm do que a gente acaba vendo pelas redes sociais. As redes sociais, elas são assim, um mundo aberto na sua frente para tudo que você vai fazer. Para tudo que você vai fazer, você não é o primeiro que vai fazer. Então, com certeza, tem alguém que veio antes de Sim. você fazendo aquilo. Hoje é muito difícil você ser pioneiro em alguma coisa, porque, de fato, Verdade. muita gente já fez muita coisa e não tem que fazer. Mas, óbvio que você pode ser diferente, você tem um diferencial dentro do teu nicho, né? Eu tenho clientes que falam para mim que compram com a gente porque eles preferem o nosso atendimento do que o atendimento de outra pessoa. Então, assim, e aí é outro insight. Poxa, se eu estou atendendo assim e o cliente está voltando por causa do meu atendimento, não é por preço, porque talvez ele consiga hoje alguma coisa muito mais em conta do que ele vai conseguir comigo, é outro insight. Ou seja, o padrão de atendimento tem que ser aquele ali, ou então ele vai ter que subir. Eu não posso perder cliente por atendimento mal dado ou por falta de atenção, né? Então, assim, realmente, esses insights, eles vêm dos próprios clientes, eles vêm da internet, eles vêm de parceiros que a gente trabalha, e é isso. Legal. Anteriormente, né, a gente falou que eu vendia muito em bandejas de frios. Hoje eu já não vendo, eu já tenho fornecedores certos das minhas tábuas de frios. Hoje eu tenho tábuas que têm a minha logo personalizada nelas. Então, assim, Maneiro. até isso a gente foi tendo de insights de parceiros, que a gente viu e falou, ué, mas onde que ele acha isso que eu não estou achando? Eu estou procurando e eu não estou achando. Onde que está? E aí a gente vê lá o link do fornecedor e aí consegue encomendar. Então, assim, é um
esse insight vem de qualquer lugar, mas dificilmente ele sai automaticamente da nossa cabecinha como um todo, não só da minha, ou da minha sócia, da minha mãe, mas isso sai bastante do que a gente ouve, o que a gente deixa ouvir. Então, a gente precisa estar aberto a ouvir e a ver o que tem no mercado e o que o teu cliente está te pedindo. E aí, sim, você vai aumentando o teu nicho, você vai aumentando seu produto, seu rol de serviços. E, assim, é muito mais gostoso trabalhar, assim, com mais opções. Assim, a gente não fica tão preso, a gente fica livre para dar uma criada e uma viajada às vezes. Legal. Você já acabou dando uma dica já aí, né, que é ouvir, né, os feedbacks, ouvir o cliente. Acho que até para você ter essa sensibilidade de saber ouvir, né, e tem gente que às vezes trabalha e não, é isso aqui, não vou oferecer mais do que isso, não vou passar desse limite, porque muitas vezes por insegurança, por medo, né, de não dar certo e tudo mais. E essa sensibilidade de ouvir, de ter o feedback, é uma dica, né, uma dica para quem deseja empreender. É É, uma dica para a vida. Exatamente, para ouvir, a gente está sempre sujeito Ouvir. a aprender, né? Acho que até a nossa partida, a gente sempre está ali aprendendo algo. Mas quais dicas você daria, Anne, para as pessoas que estão desejando empreender ou para que já estão na área de empreendedorismo autônomo, no que tange tudo isso, né, que a gente tem falado aqui, administração do tempo, planejamento, organização, produção de atividades, como é que quais dicas você daria que você considera importante, né, principalmente para quem está começando? A primeira é a gente evitar, não é essa palavra que eu queria usar, mas é a gente evitar o desgaste, achei a palavra, desgaste financeiro, tá? Então, como eu falei no início da nossa conversa, eu e minha mãe, que hoje é minha sócia, nós sempre tivemos empregos formais, e bons empregos. Então, assim, a gente não tinha uma dificuldade pontual financeira que atrapalhasse esse investimento. Óbvio que todo mundo trabalha, mesmo tendo um emprego legal, a gente trabalha e a gente vive no limite, porque hoje é tudo muito acima do que a gente estava acostumado, é tudo muito mais caro, é tudo muito mais difícil. Então, óbvio que a gente já tinha um limite estipulado e óbvio que a gente tinha uma reserva financeira para que a gente pudesse começar, né? Uma reserva pessoal nossa, porque se desse errado, a gente teria, né, não teria, a gente não teria prejuízo, né? A gente não ia ficar tão mal. Então, a primeira dica que eu dou é faz uma análise financeira da sua situação. Se você está desempregado, você está com muitas dívidas, então, assim, óbvio que você pode empreender, você pode pegar, de repente, um empréstimo, você pode pedir ajuda a alguém, você pode ir cobrindo isso aos poucos. Muita gente começa assim. Mas se você puder, tenha uma reserva financeira antes de começar. Não precisa ser uma coisa muito grande, você também não precisa fazer um investimento muito alto de começo, né? Opte por coisas que você não precisa investir tanto, 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 tá? Por exemplo, o ramo alimentício é um ramo muito cruel, porque você compra, as coisas não são baratas, principalmente os produtos que eu trabalho. Eu trabalho com salame de qualidade, eu trabalho com lombo canadense, que não é uma coisa barata, eu trabalho com diversos tipos de queijo que não são baratos e que são perecíveis. Então, eu também não posso fazer uma big compra e aquilo ali não sair e estragar. Então, assim, produtos perecíveis, você precisa ter, além da reserva financeira, você precisa ter noção do que você está comprando, quanto você vai investir, mas quanto você quer de retorno, você precisa analisar isso. Né? Produtos que não são perecíveis, roupa, calçado, eu vejo muita gente hoje com roupa fitness. Gente, a geração saúde voltou. Então, assim, é um investimento que você pode comprar, óbvio, você vai precisar comprar no atacado, mas você compra um modelo no atacado, e você Sim, vai vendo, vai pisando ali, vai revendendo. Ah, mas eu demorei 3 meses para revender. Tudo bem, você não perdeu aquela peça, você não perdeu aquilo. Óbvio que você vai demorar para ter retorno financeiro, mas você não perdeu aquilo. Então, a primeira dica que eu dou é análise financeira. Eu posso gastar tanto, eu vou investir tanto e eu quero receber tanto. Segunda dica, procurem tabelas de precificação. Tabelas de precificação, a gente hoje acha com muita facilidade tudo na internet. Eu já falei aqui, internet é um mundo aberto. Se você jogar no Google tabela de precificação, você vai encontrar. A precificação, ela não é o que você gasta vezes 2. A precificação envolve muita coisa.
é o que você gasta de compra mesmo, é o que você vai gastar com embalagem, é o que você vai gastar com tudo que leva na embalagem, uma fita, um carimbo, um grampo para fechar a embalagem, isso tudo tem que entrar na sua precificação, porque no final do mês isso vai fazer falta. E a terceira dica que eu tenho é ter coragem mesmo, é botar a cara, porque assim, eu costumo falar muito aqui em casa, quem não morre não vê Deus. Então, assim, se você pode, se você fez uma análise financeira, você tem condições, ou então você não tem uma reserva financeira, mas você tem alguém que te ajude a investir, que vai entrar com você nessa, faça. Você só vai saber se vai dar certo ou vai dar errado fazendo. Então, se você tem tempo para investir e esse valor disponível para investir, você tem força de vontade, só investe. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Se não der certo, você volta. Ninguém vai te julgar por isso. A gente vai te julgar se você não tentar, de repente. Mas tentando, tem porquê. Legal. Você já deu algumas dicas financeiras aí, tá? Mas aí eu queria que você desse agora umas dicas mais voltadas para o lado financeiro, no sentido todo, né? No sentido total. Até mesmo é, é, você também já deu também, mas de fornecimento, economia, por exemplo, porque você falou, por exemplo, da questão de desperdício, né? De não colocar precificação nas embalagens, por exemplo, porque isso também custava dinheiro e muitas vezes vocês não precificavam isso dentro do valor do serviço oferecido. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa administração também ali financeira daquilo que entra, daquilo que sai, daquilo que é para investimento, daquilo que é lucro. Sim. Olha, eu pessoalmente sou uma pessoa que tem dificuldade de enxergar o prejuízo. Eu tenho essa dificuldade. Eu reconheci isso e eu passei o controle financeiro todo para minha mãe, para minha sócia. Hoje eu sei, obviamente, o que está circulando, eu sei o que tem investido, o que não tem, mas eu não tenho esse know-how, assim, eu não tenho esse dom. Mas, óbvio, né? Quando a gente percebeu o que a gente fez no ano passado, né? Esse é o primeiro ano, a gente está indo para o segundo, talvez é uma experiência que a gente repita para o próximo. O que a gente fez esse ano? A gente tem algumas datas no ano comemorativas que são os nossos pontos de venda maiores, que são onde estão o nosso foco, tá? Quais são eles? O primeiro que vem é o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele é ótimo, e eu arrisco a dizer, em qualquer segmento. Então, o que a gente hoje faz, por exemplo? A gente investe mais nessas datas comemorativas que a gente sabe que a gente vai ter procura. Mas como é que vocês sabem que você vai ter procura? Pela fidelização do nosso cliente. Então, tudo começa lá atrás. No primeiro ano que eu fiz o Dia das Mães, eu realmente tive poucas encomendas. No final foi até bom, porque eu tive alguns problemas pessoais assim, no dia que eu comecei a receber encomendas, eu precisei dizer que eu não estava recebendo encomendas, porque eu não conseguiria atender naquela data. E aí a frustração bateu, porque na minha primeira data comemorativa, eu não ia conseguir atender as pessoas que estavam me procurando. E aí, o que eu vou fazer a partir disso? E aí veio a segunda data comemorativa, que foi o Dia dos Namorados. E eu vou dizer para você, desculpa, que foi a melhor data comemorativa que a gente teve desde o ano passado. Óbvio que todas foram ótimas. E por que eu estou falando dessas datas comemorativas? Porque as pessoas se dedicam a presentear as outras, que é o nosso ramo, né? O ramo de presentear. As pessoas se dedicam a presentear as outras muito mais nessas datas comemorativas. Então, se você tiver se você tiver uma reserva para isso, se você trabalhou antes dessas datas comemorativas, o seu maior nível de investimento precisa ser nelas, pelo menos no nosso ramo. Não que a gente não traga investimento para o dia a dia, óbvio que a gente traz. Hoje a gente trabalha com produtos que a gente não trabalhava um ano atrás. Mas por quê? Porque essas datas comemorativas nos deram um gás para a gente poder ter uma reserva para o resto do ano. Então, assim, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que eu pensei, assim, quando a minha mãe começou a falar de montar Dia das Crianças, eu falei, cara, Dia das Crianças? Eu nunca pensei em comprar um café da manhã para dar para uma criança. É mesmo. Mas as pessoas compram, e as pessoas procuram coisas diferentes, né? Sim. Então, a gente, no ano passado, tentou trabalhar com uma embalagem que era um carrinho, um Jeep, mini Jeep. E aí a gente percebeu
E aí também tem a sacada da coisa, né? As pessoas procuram coisas diferentes, mas as pessoas procuram coisas que estão dentro de um orçamento limitado. E aí a gente sempre bate o olho nesses carrinhos e a gente pensa, meu Deus, quando eu vou conseguir usar isso? Porque, assim, tem algumas peças que têm um valor mais elevado, e aí a gente entra na questão da precificação, porque se essa peça, só a peça, só crua, para eu chegar lá para o meu fornecedor dizer para mim que é R$ 20, por exemplo, ela já não é R$ 20 para eu vender, porque eu tenho que ir até o meu fornecedor, eu não vou comprar uma peça desse meu fornecedor. Ele é R$ 20 se eu comprar 10, mas se eu comprar uma só, ele é 30. Então, assim, a gente precisa ter toda essa sacada de entender quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, qual o limite dele, o que, que ele está disposto a comprar. E aí a gente vai se baseando nisso. Tá? E aí, com essas datas comemorativas, a gente tem um gasto financeiro muito grande. E aí, o que, que a gente fez? Que a gente vai repetir esse ano, provavelmente. A gente pegou todo esse valor, por exemplo, de data comemorativa, qual foi a última? As últimas, Natal e Ano Novo. Toda essa verba de Natal e Ano Novo, a gente basicamente guardou. A gente não mexe. Porque a gente fez daquilo ali uma caixinha, enfim, né? Uma reserva financeira. Então, hoje, a loja tem a sua própria reserva financeira. Não é a nossa reserva financeira transformada em receita de loja. A gente pegou a nossa receita e transformou em reserva. Então, hoje, óbvio, todo mundo tem medo de quebrar. Todo mundo tem medo de quebrar. Eu morro de medo de quebrar. Eu morro de medo de ver a conta, né, zerada de novo e não ter reserva. Todo mundo tem medo disso. Mas para a gente evitar isso, a gente precisa tomar essas ações. Então, no final do ano, quando a gente guardou todo esse dinheiro, todo o dinheiro que a gente tinha arrecadado, que a gente olhou para a conta, a gente ficou, a conta está quase vazia. Mas não está. A gente tem aquele valor todo ali reservado e agora eu vou começar a trabalhar a minha reserva para o próximo ano. Então, é uma coisa que a gente vai repetir e que funcionou para a gente, né? Óbvio que com esse valor a gente também consegue fazer pequenos investimentos. Por exemplo, nesse primeiro evento que a gente fez para esse cliente que eu comentei dessa semana, de ontem, dia 21, a gente era uma inauguração de loja, era uma loja que a gente esperava que fosse ter um movimento grande. É uma loja que atende muitos homens, então a gente sabia que a gente poderia ter pessoas com a mais. E os homens têm um apetite maior, então a gente precisou investir no over delivery. Então, assim, a gente comprou um forno, não é um forno, uma espécie de forninho portátil que a gente pudesse levar para a gente poder entregar um pãozinho italiano que a gente recheia com queijo brie, com geleia, e ele tem que ser comido quente. A gente fazia uma versão maior para esse evento, a gente trouxe ele em uma versão menor para você comer numa mordida só. Então a gente começa a fazer investimentos. Então, por exemplo, geladeira. A minha geladeira hoje não comporta o que eu tenho guardada nela. Então, provavelmente essa reserva financeira, quando a gente achar alguma coisa interessante para a gente, ela vai ser usada para isso, para investir, né? E a gente não pode enxergar tudo que a gente gasta como gasto. Tudo tem investimento. Se eu tiver uma geladeira maior, eu comporto mais itens, eu vendo mais itens. Se eu tiver uma geladeira mais nova, eu vou ter uma probabilidade menor dessa geladeira estragar e eu perder alguma coisa que está na geladeira. Se eu tiver um forno portátil que eu possa levar um produto e esquentar para o meu cliente na hora de servir, eu vou trazer esse cliente de volta, como voltou agora. Então, tudo é investimento. Esse valor vai voltar para você se você souber fazer esse investimento com inteligência. E aí, essas são algumas dicas financeiras assim, que eu tento dar, porque assim, a minha mãe, minha sócia, tem muita dificuldade de enxergar gasto e investimento. Hoje já é muito melhor, mas eu começava a falar, meu Deus, a gente vai gastar isso tudo. Eu falei, tá, tudo bem, a gente vai gastar isso tudo, mas isso vai voltar de alguma maneira. Óbvio que não volta no dia seguinte, mas isso vai voltar. A gente vai recuperar esse valor e isso que a gente está comprando vai trazer mais gente para a gente, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma encomenda do meu trabalho formal. Meu trabalho formal vai fazer um evento com vinhos e eles me ligaram querendo saber se eu tinha disponibilidade. Mas por quê? O ambiente que eu trabalho é bem formal, assim. Então, eles gostam de coisas chiques, digamos assim, né? Bem organizadas, bem montadas, bem servidas.
tudo dentro daquele limite, eles esperam uma coisa mais requintada, digamos assim. E aí, eles nunca me procuraram. E eu sempre vendi, eu sempre levei para eventos, assim, aniversários do mês, eu levava uma caixa de frios pequena. Mas por que que agora eles me procuraram? Não me procuraram no primeiro evento de frios que eles fizeram. Porque a apresentação que eu tenho no meu produto hoje atrai mais eles do que atraía um ano atrás. Então, isso tudo é investimento. E foi investimento. Eu parei para esses eventos, eu parei de trabalhar com madeira, e comecei a trabalhar com plétanos, que são muito mais delicados, muito mais fáceis até de você limpar, de você armazenar, é tudo muito melhor. A madeira chega um momento que ela começa a ficar marcada, você tem que trocar, você não pode mais trabalhar com aquilo. O pláter não, o pláter é um pouquinho mais caro, mas se eu limpar, se eu lavar, ele está limpo, novo, e eu vou conseguir usar ele muito, muito mais vezes. Só vou deixar de usar ele se de fato ele quebrar, é uma avaria. Porque fora isso, o uso e a limpeza é muito melhor, mas ele é mais caro, é um investimento. Então, assim, investimentos precisam ser feitos com inteligência, não tenham medo de investir. Tenham medo de investir se vocês não souberem que estão, aonde estão pisando, até onde vai o seu pé, até onde você consegue ir. Se você tiver certeza que você consegue fazer aquilo ali, você vai receber esse valor de volta. Legal. Eu acho importante uma coisa que você falou, é de ter essa visão, né, de que nada é prejuízo, porque precisa ser feito um investimento para melhorar o Isso, atendimento também, melhorar o serviço. isso, E aí, esse serviço melhorado, esse serviço mais requintado, como você até usou a palavra, ele chama mais atenção do que um serviço comum onde todos fazem a mesma coisa, né? chama. E uma coisa Então, que eu também percebi, vale a a pena. gente no começo, a gente tinha produtos de. Acho que o nosso produto mais caro no catálogo nos primeiros meses era R$ 50. R$ 50. E, assim, hoje eu paro para pensar como que a gente faz essa conta. Porque hoje, com R$ 50, eu compro o produto para uma cesta. Óbvio que eu Caramba. trabalho ainda com esse modelo, porque ele Sim, sai bastante, ele é um pouco mais econômico, ele é um petisco legal se você está assistindo um jogo de futebol, se você está recebendo alguém na tua casa, ele é uma coisa mais rápida. E é bonito de se ver, né? Ele fica na sua mesa, ele faz uma vista. Mas é uma outra proposta. Ele é servido numa bandeja de plástico, ele tem cortes de queijo mais simples do que os que eu levo para um evento, ele tem uma variedade menor do que o que eu costumo ter para evento, mas ele é uma bandeja de frios e ele vai atender a proposta que você quer, ele vai te atender, ele vai trazer para você o que você está procurando, dentro do seu orçamento, da sua realidade. E eu tinha muito medo, na verdade ainda tenho muito medo do cobrar, do quanto se cobrar, né? Porque eu sou consumidora também. Então, você, como consumidor, também deve ter essa visão de que tem coisas que você olha e você pensa, cara, eu não vou investir tanto nisso. Porque isso aqui vai durar uma hora. Então, porque isso aqui, cara, minha filha vai comer isso, não vai nem olhar para trás. Ou então, a minha filha nem vai comer isso. Mas a gente precisa tirar isso da cabeça. É uma visão que limita muito, porque principalmente essas datas comemorativas, né? Como eu falei, o Dia das Crianças foi uma grande surpresa para mim. Eu tive mais venda no Dia das Crianças no ano passado do que eu tive no Dia dos Pais, por exemplo. Que era uma data para mim que era comercializado brinquedo, roupa, sapato, essas coisas que a gente geralmente compra para uma criança. Mas hoje a gente vê, hoje eu percebo, a KL me fez perceber que tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço, né? E eu percebi isso muito no Dia das Crianças, muito. Porque se tem um público que é gostoso da gente trabalhar, são eles. Porque a gente recebe foto, a gente recebe vídeo, eles falam que tá tudo gostoso, eles pegam na porta, eles fazem um show à parte. Então, assim, tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Então, de repente, para essa pessoa que comprou de você, que você pensou, cara, ninguém vai pagar isso nisso aqui, pelo amor de Deus, não vou. Teve uma cesta de Dia das Crianças que eu só tinha uma unidade, porque eu não quis investir mais nela, porque ela tinha um preço elevado. E foi a primeira que eu vendi. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso e entender que tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. E o serviço que eu vendo hoje, ele tem valor. legal. Porque isso é uma visão que todo mundo tem que ter. Tá? O serviço que você tem, ele tem um preço, sim, mas ele tem um valor. Ele E é tem o aquele lance da preço porque ele é experiência, né? valoroso. Exatamente. É o lance da experiência. Você não está simplesmente dando um serviço, você está proporcionando uma experiência de fato.
É É isso, diferente. é isso. Por exemplo, a pessoa vai receber aquela cesta de café da manhã, o Dia dos Pais também foi muito legal. Poxa, Eles vai, recebem aquele vai Dia dos perceber. Pais e postam no story, ai, olha que legal, ganhei da minha ex-mulher. Eu falei, cara, é ex-mulher do cara que já se separaram Mas há marcou. anos dele, consegue reconhecer que ele é um bom pai e para ela tem valor que ele receba aquilo ali. Então, assim, é muito gratificante realmente trabalhar nesse ramo, nessas datas, é maravilhoso. Óbvio que a gente tem coisas que nem sempre dão certo, né? Como eu falei no primeiro ano, nosso Dia das Mães ele não aconteceu. A gente divulgou amplamente, a gente teve pessoas procurando, e quando eu fechei meu primeiro pedido, eu entendi que a minha vida pessoal precisava daquele stop e a gente não poderia trabalhar naquela primeira data. E aí, no Dia das Mães desse ano, a gente também teve uma questão que foi uma entrega que era para muito longe, porque também tem isso, né? A gente tem as nossas rotas, os bairros próximos de São Cristóvão, então, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Benfica, Del Castilho, esses bairros a gente consegue atender com muita facilidade, porque a gente pega o carro e 5 minutos chega. Mas e uma encomenda para o Recreio? Você não, eu não tinha outra encomenda para aquele local. E justamente aquela encomenda atrasou. E aí ela me prendeu, porque eu tinha que estar em casa para entregar aquilo. E aí, de novo, né? Meu Dia das Mães começou atrasado. Então, óbvio, eu tive pessoas que não ficaram satisfeitas com essa entrega do atraso. Mas essas pessoas voltaram no Dia dos Namorados. Curiosamente, essas pessoas voltaram no Dia dos Namorados, porque gostaram do que receberam, entenderam que aquilo ali foi um contratempo. Você também precisa deixar isso claro. Olha, eu tive um contratempo, infelizmente eu tive um contratempo. E as pessoas também te acompanharem, de novo, internet é um mundo aberto. Posta o que você está fazendo. Eu tenho muitas dificuldades hoje, por exemplo, eu ainda não consigo postar nada. Mas poste o que você está fazendo. Às vezes, esse cara que não ficou satisfeito com o horário da tua entrega, mas que adorou o teu produto, vai ver você falando que teve um problema. Ele vai ter uma empatia com você, porque ele vai ver o quanto você trabalhou. Então, por exemplo, naquele Dia das Mães, nesse ano, eu estava acordada desde 4 horas da manhã. Então, assim, eu fiz tudo para chegar com tudo no horário, mas realmente o contratempo me fez atrasar diversas entregas. Graças a Deus eu tenho clientes fiéis e que entenderam que aquilo é contratempo. E os meus novos clientes também entenderam e retornaram para mim. Então, a gente volta naquela questão da experiência, do atendimento. Então, assim, olha, assim, me desculpa, eu estou atrasada, mas eu estou chegando aí em 5 minutos. Ah, não, olha, mas eu vou sair, eu não posso mais esperar. Não, tudo bem, eu te entrego amanhã e eu te entrego amanhã o que você me encomendou e eu te entrego mais uma cortesia pelo meu atraso, pela minha falha. Óbvio que a gente aqui não é perfeito, a gente faz tudo para que tudo aconteça dentro do padrão, do agendado, do que a gente combinou, e geralmente isso acontece. Acho que de todas as datas comemorativas que eu fiz, eu só tive problema nesse segundo Dia das Mães, e no primeiro que eu nem cheguei a desmarcar com ninguém, que eu nem peguei as encomendas. Esse ano, não, esse ano eu tive uma quantidade legal de encomendas, eu consegui atender super bem, consegui ter vendas que eu não imaginava ter, mas eu tive um contratempo de entrega. E isso poderia ter afetado seriamente a minha imagem com relação aos meus clientes e poderia ter afetado o retorno deles. E por que eles retornam? Eles retornam por conta da experiência. Eles voltam porque eles entendem que aquilo ali é pontual, eles voltam porque eles veem o nosso compromisso diariamente nas redes sociais, eles voltam porque eles gostam do nosso trabalho e eles voltam porque sabem que, assim, como eu falei, eu tenho uma dificuldade entre valor e preço, de julgar, né? Tipo assim, eu não pagaria isso nisso. E a gente precisa desmistificar isso, mas eu também trago disso um pouco quando eu vou precificar algumas coisas, porque eu penso no preço que aquilo ali, o que a gente vai dar, né? O que aquela tabela de precificação vai trazer para a gente, mas qual é a visão do cliente sobre isso? Eu vou vender uma caixinha 5x5, 5x5 não, 15x15 a R$ 70, e aí eu fico analisando, cara, uma caixa aqui, uma caixinha, R$ 70, eu não pagaria. E aí a gente vai tentando montar aquilo ali de outro jeito para que aquela caixa entre na realidade das pessoas. Porque, de fato, cara, a gente pode ser mirabolante com tudo. Eu posso fazer uma caixa de 15 centímetros com ingredientes e itens muito caros, que vai tornar aquilo ali um preço exorbitante para o tamanho dela, por exemplo.
Mas eu posso trazer ela, adaptar ela para a realidade dos meus clientes. Então, a gente precisa também estar atento a isso, né? E é isso. Eu tive realmente esse contratempo no Dia das Mães, foi uma coisa bem frustrante. Mas os clientes voltaram. E eles voltaram porque eles gostaram da experiência que tiveram com o produto, mesmo com essa falha na entrega. Eles entenderam que óbvio, teve gente que de fato sentiu um prejuízo, né? Olha, você entrega direto para minha esposa, porque eu vou precisar sair para trabalhar. Óbvio, ele queria ter vivido esse momento com a esposa dele, eu tenho certeza absoluta. Mas a esposa gostou tanto, 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 fez tanto elogio. E assim, para ela aquilo ali foi tão importante que ele retornou. Porque ele pensou, Esperou. cara, quem vai entregar, quem vai causar a mesma expectativa na minha esposa que não seja a Kaeli? Quem vai fazer que a minha esposa tenha essa mesma sensação? Aí eles voltam. Então, assim, é uma questão de fato, a gente volta de novo na experiência do cliente. Legal. Anne, deixa eu te perguntar, como é que, quais dicas, né, você daria para as pessoas para os autônomos, né, empreendedores autônomos, no que diz respeito à coordenação, né, delegação de tarefas, por exemplo? Aqui, por exemplo, na Caede, nós somos duas. O meu noivo também está sempre por aqui, então três. Ele que geralmente fica à frente de logística de entrega, de ajuda com a gente com compras. Então, assim, tenham pessoas para ajudar vocês. Pessoas que no início vocês precisem contar, possam contar com a ajuda, porque no início vocês não vão ter como dar uma recompensa financeira para essa pessoa, porque o investimento é mais alto. Mas que possam estar ali para te ajudar, que possam te ajudar a administrar o caos. Porque quando você está começando é tudo muito caótico, você não sabe por onde você começa, você não consegue mencionar e dimensionar até onde você pode chegar e aonde você quer chegar, porque você está começando ali agora. Mas tenham pessoas que possam te ajudar, não tenham vergonha de pedir ajuda e de pedir orientação, né, para quem vocês precisam pedir. Até porque vocês não vão dominar todo o assunto. Eu, por exemplo, já mencionei aqui que eu não domino o lado financeiro da coisa. Eu sei vender, eu sei postar, eu sei falar, eu sei, mas eu não administro o lado financeiro da coisa. Porque eu não tenho esse dom. Fiz por um tempo, mas eu entendi que aquilo ali não era minha praia e que em algum momento eu ia tomar alguma decisão errada. Por exemplo, eu também, enfim, vendo, falo, posto, boto minha cara lá no Instagram mais do que minha mãe, sim, mas sem a minha mãe, por exemplo, não conseguiria fazer metade do que eu consigo fazer hoje. Na verdade, a maior mão nessa produção é dela. A cabeça é completamente dela. Ela não gosta muito de aparecer, sou eu que estou falando aqui hoje. Mas a maior mão é dela, a cabeça é dela, sai tudo da cabeça dela. A gente basicamente segue o comando do que a gente precisa fazer. Então, também tem que ter uma confiança, porque se eu não confio nela, como é que eu vou trabalhar com ela? Né? Então, eu preciso ter gente que me ajude, eu preciso de gente que confie, e eu preciso de gente que saiba o que está fazendo. Legal. Então, por exemplo, eu preciso abrir um e-mail. Óbvio que com o meu trabalho formal com folha de pagamento, cargos, essas coisas, eu soube fazer e-mail, soube abrir o site, fazer e-mail, entender o que eu estava fazendo. Mas, no dia que eu precisei emitir uma nota fiscal, eu quase surtei. Então, assim, eu precisei de ajuda de alguém que entendesse de emissão de nota fiscal, novamente, alguém que eu confio, alguém que saiba o que está fazendo, para me orientar e eu não perder essa venda desse cliente. Hoje eu preciso emitir uma nova e o portal não está funcionando. Então, novamente, liga para alguém que entenda, peça ajuda. O rapaz, coitado, está tentando me ajudar desde meio-dia. Infelizmente, é uma coisa que não está no meu controle, não está no dele. Então, assim, eu preciso também de compreensão das pessoas que estão dependendo de mim, porque, de fato, nem tudo está no nosso controle, né? E aí a gente também não pode se cobrar tanto. Se o portal não está funcionando, se eu não tive o retorno do especialista, o que eu vou surtar? Hoje eu entendo que eu preciso ter calma e confiar nas pessoas que estão me ajudando ou que estão fazendo esse trabalho para mim. Né? Sendo ele pago, sendo ele uma ajuda, sendo ele uma troca de serviço, eu preciso confiar no que está sendo trocado comigo. Uma grande questão que a gente tem aqui, nessa questão de confiança, que para a gente ainda é muito difícil, são as parcerias. Sabe?
Ai, vamos fechar uma parceria, eu divulgo você, e assim, uma parceria que eu tive, eu cheguei com, era um casamento, cheguei com uma tábua de frios enorme, linda, com os queijos cortados em formato de coração. E aí, quando eu cheguei na mesa para colocar a minha tábua, tinha outras duas tábuas na mesa. Então, assim, é uma relação de confiança, eu não vou fechar mais parceria com essa pessoa. Porque como é que ela fecha uma parceria comigo de divulgação e ela contrata outros dois fornecedores, e inclusive eu os conheço e sigo e acho maravilhosos, e que têm muito mais experiência no ramo, e trabalham com outras coisas que eu ainda não consigo chegar para disputar uma divulgação comigo. Entre ele e eu, obviamente, ele vai ter mais visualização. Por quê? Porque ele tem mais seguidores, porque ele tem mais expertise, porque ele tem produtos de qualidade. A qualidade é a mesma. Compramos, inclusive, em lojas iguais, com certeza, porque não são muitas lojas que fazem essa venda. Mas que são mais conhecidos, que já tiveram contato com artistas, assim, eu não tenho como concorrer. Então, essa relação de parceria também é uma relação de confiança, e isso também precisa ser pesado e pensado muito. Hoje, então, desde esse episódio, a gente não faz nenhuma parceria. Óbvio que em algum momento a gente vai voltar a fazer, mas quando a gente entender que faz sentido e quando a gente entender a real intenção dessa parceria. A gente já teve influências querendo fechar e a gente, ok, a gente vai fechar, a gente vai te mandar uma cesta para você presentear seu pai, não sei o quê, é o dia dos pais. Não foi nesse, foi no outro. E aí a pessoa, não, essa eu não quero não, obrigada. E aí você pensa, você não queria presentear o seu pai? Eu estou oferecendo a minha realidade para você hoje, te dar essa aqui. Não, eu queria uma coisa personalizada montada para mim. Então, aí eu vou ficar muito feliz de te atender. Se você quiser pagar por esse serviço, porque uma parceria exige retorno, né? E eu não sei se eu vou ter esse retorno. Então, é uma questão que também precisa ser pensada. A gente também não pode confiar em tudo que a gente recebe de proposta na vida, porque senão aí a gente vai tomar prejuízo. Sim. Porque a gente perde, de fato, o produto com uma coisa que a gente não vai ter retorno. Então, essa questão de divulgação, eu acho que o que vale a pena é ser pago. Mas é um investimento. Ótimo, não precisa você fazer ele agora. Mas quando você tiver esse valor sobrando, procura a página do seu bairro que faz essa divulgação, procura um influencer do seu bairro que, de repente, vai te receber de alguma forma que um influencer desse maior não vai te receber. Então, hoje, os meus maiores clientes vieram e continuam vindo de divulgações de bairro. Então, assim, todas as minhas datas comemorativas são divulgadas amplamente pelo Instagram em páginas de bairro. E eu consigo clientes dessa maneira. Por quê? Porque o pensamento é o mesmo, eles querem a mesma coisa, eles querem trazer serviços para o bairro, e eu estou querendo levar um serviço para o bairro. Por que eu não vou pagar o serviço dele? Se o trabalho dele é esse, o trabalho dele é divulgar, ele recebe por isso. E às vezes é um valor irrisório perto do trabalho e do retorno que vem para a gente. Né? Então é isso, a gente precisa ter confiança no que a gente faz, em quem está fazendo para a gente, em quem está trabalhando com a gente precisa ter confiança no nosso feeling do que vai dar certo, do que não vai dar certo, do que pode ter retorno, do que não pode ter retorno. Aproveitando que você entrou nessa questão de divulgação, como é que funciona essa área também? E, na verdade, não é nem como é que funciona, né? Você já deu aí alguns spoilers. Mas quais dicas você daria para os empreendedores também nesse quesito de divulgação, de marketing, né? Eu ainda tô engatinhando nessa parte, né? O que eu vejo muito em vídeos que a gente vê, influências do nosso nicho que a gente acompanha, são as pessoas aparecendo amplamente. As pessoas querem ver quem está por trás da carreira. Hoje a gente sente essa necessidade. Só que a gente é um pouco mais reservado, a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, se você não tiver essa dificuldade, bota a cara para o jogo, porque faz diferença. As pessoas têm muito mais confiança de comprar com alguém que ela está vendo do que ela comprar com uma foto. Faça do seu perfil um catálogo que a pessoa possa olhar e escolher e olhar aquilo ali e falar, opa, eu quero isso aqui. Deixa a pessoa, se você tiver essa possibilidade, né? De eu quero isso aqui, mas eu quero sem esse queijo aqui, eu quero sem aquela cor ali, você consegue tirar para mim? Esteja disposta a ouvir novamente e a dizer o que você pode ou não fazer para satisfazer aquela vontade daquele cliente. Isso é marketing. Isso é marketing.
Você atender, você ser flexível dentro do seu limite. E você atender bem, você atender na hora que a pessoa responde, é marketing. Ai, mas eu quero trabalhar de 9 às 18. No empreendedorismo você não vai conseguir. Porque se você não tiver, óbvio que tu tem limite, tá? Tô dizendo que ninguém tem que ficar acordado até 3 horas da manhã respondendo cliente, porque tem cliente que manda. Mas por que aquele cliente manda mensagem 3 da manhã? Porque ele trabalhou o dia inteiro, ele foi dormir, ele esqueceu de madrugada, ele acordou, lembrou, mandou uma mensagem para ele não esquecer. Então, no dia seguinte, responde, dá atenção. O teu atendimento vai fazer o teu marketing. E aí, com relação a coisas pagas, é isso que eu falei, páginas de bairro, pelo menos São Cristóvão, me dão muito retorno. Eu hoje invisto quase 100% neles, porque o retorno é certo. Pode ser pouco, pode ser muito, mas assim, que eu investi com certeza vai voltar. E eu não vou ficar no prejuízo. Tenham pessoas que vocês procurem influencers, eu não julgo quem faça parceria, eu acho que se o influencer estiver disposto e ele estiver dentro da sua expectativa e você da dele, por que não fechar uma parceria? Se aquele influencer aceitar de bom grado o que você pode oferecer para divulgação e ele fizer um trabalho de divulgação legal naquilo, vai ser ótimo para os dois, vai ser bom para ele, vai receber o seu produto sem ter gasto quase nada ou nada, porque muitas vezes essas parcerias a gente cobre somente frete. E você vai ganhar também, porque os seguidores dele vão procurar você. Os seguidores dele vão ser influenciados por ele, vão querer entender de onde que vem, quanto é, como funciona, como eu faço para encomendar. Outra coisa que dá muito retorno para a gente são os anúncios do Instagram pagos. Óbvio que a gente não fazia isso no começo, a gente não sabia como fazer, e a gente tinha muito medo do retorno não vir. Mas depois das nossas primeiras datas comemorativas, a gente começou a divulgar, fazer esses anúncios, a gente percebeu que boa parte da nossa receita vem deles. É um investimento mais alto, bem mais alto que as divulgações de bairro. Hoje, por exemplo, eu costumo pagar acho que uns R$ 60, no máximo R$ 60, R$ 70 para divulgar no bairro. No Instagram, se eu colocar R$ 60, eu vou ter muito pouca abrangência. Eu preciso colocar pelo menos o dobro disso. É um investimento mais alto, é um investimento que é um pouco mais incerto, porque eu dependo de para quem o Instagram entrega aquilo ali. Então, você não pode ser só pagar anúncio, você precisa manter um trabalho de divulgação e de postagem recorrente. Mas não é diário, tudo bem não ser diário, mas que você tenha uma certa recorrência para que o Instagram, a plataforma, entregue para quem tem interesse no que você está postando. Então, como é que a plataforma vai saber disso? A plataforma vai saber disso com você. A plataforma vai saber o que você posta e para quem ele vai encaminhar aquele post. Então, hoje a gente tem no Instagram, a gente tem os Reels, a gente tem os Stories, eles são muito mais abrangentes do que qualquer post que você faça na sua timeline. Então, óbvio, você precisa postar na sua timeline, você precisa postar na sua timeline. Mas se você fizer um dia inteiro de stories, você vai ter muito mais gente visualizando o que você está fazendo do que o que você postou de manhã. Porque hoje em dia a gente abre o Instagram, e eu não sei o que você faz, mas eu basicamente abro o meu Instagram e eu vou aqui, ó. Ih, não tá focando. Mas eu vou aqui, ó, nas bolinhas. Você vai trazer. Mas eu vou nas bolinhas. E aí ele vai me trazer o que os outros estão fazendo. E aí, automaticamente, eu já tô ali na listinha de visualizador dele. Se aquele cara ali for olhar os visualizadores dele e ele não te conhecer, opa, quem é essa aqui? Um comentário que você faz, uma coisa que você curte, chama a atenção das pessoas. Então, além de postar, interage. Comenta nos posts dos seus clientes. Seu cliente está fazendo aniversário, parabéns, feliz aniversário. Seu cliente postou uma conquista pessoal, curte, não precisa comentar, a gente não tem intimidade assim, né? Às vezes é um cliente um pouco mais distanciado, mas curte, deixa ele entender que você está ali, né? Eu tive uma cliente que foi super legal, que inclusive eu usei de exemplo um post, que vai ser ótimo, acho que até vou voltar com esse post, é ótimo ter falado nisso. Que ela comprou para parabenizar a irmã dela de criação por ter passado no exame da Ordem dos Advogados e por ter conseguido a carteirinha,
se tornou advogada, e aí ela Legal. comprou uma caixinha, ela falou, Anne, e aí vem, né? As pessoas entendem que você está aberto e flexível para isso, porque o que tem na nossa bio? A gente tem mais de tantos pedidos entregues, personalize o seu pedido. E aí, o que ela fez para mim? Anne, eu tenho um orçamento de tantos reais e eu quero muito presentear a minha irmã com uma coisa que venha de vocês, porque eu sei que vai vir apresentável, eu sei que ele vai ser entregue em mãos, eu sei que ela vai ter uma experiência boa vendo isso, eu sei que você vai colocar o cartão do jeito que eu te pedi, eu sei que se eu te entregar um rótulo personalizado, você vai colar uma garrafa de vinho para mim. Então, assim, tudo isso faz parte da divulgação. Se você só pagar a divulgação e só pagar a influencer e você não mostrar o que você faz, também não adianta. Você precisa Sim. mostrar o que você faz. E aí, essa mesma cliente que encomendou para a irmã, está encomendando agora comigo para uma pessoa do trabalho. E aí, ela tem um rótulo personalizado de uma garrafa de vinho que ela quer colocar. E ela sabe que se ela me entregar, eu vou colocar na garrafa, eu vou fazer a entrega para ela do jeito que ela quer que seja feita. Né? Eu hoje recebi cliente de um motoboy nosso. Ele trabalha com. Ele faz outros serviços, óbvio, para outras pessoas, porque a gente não tem pedidos é, todos os dias para distante, né? E perguntaram para ele, uma pessoa de outro estado, perguntou para ele quem ele conhecia que fizesse cesta de café da manhã com qualidade, bonita, num preço acessível e que pudesse entregar no sábado. E aí ele falou: a primeira coisa que eu lembrei foram de vocês. Então, assim, ver o que vocês conseguem fazer. E aí, de fato, a pessoa não pensa muito, né? Quando vem indicação, a pessoa não pensa muito. Só uma pessoa de confiança dela está indicando um produto que está dentro de tudo que ela pediu. Ela só não vai fechar com você se você não tiver um atendimento bom. Ela só não vai fechar com você se você não responder. Ela só não vai fechar com você se ela encontrar alguém que responda mais rápido. Ou que... Então, assim, tudo isso faz parte do seu marketing pessoal e da sua forma de divulgação. Legal. E o boca a boca também, né? Cliente chama cliente, né? Como você falou, né? Isso aí. Anne, como é que você se organiza para manter o padrão de atendimento, né, ao cliente, para dar atendimento, andamento ao pedido organizado? Como é que você se prepara para isso? Como é que você se organiza? A gente tem pré-venda e pós-venda. Né? A gente tem pré-venda, o que é o pré-venda? É o atendimento. O atendimento até aquela venda ser finalizada. Aquela venda foi finalizada, beleza. Ah, olha, eu estou fechando hoje, dia 22 de agosto, a minha encomenda para dia 7 de setembro. Beleza, quando for lá para o dia 3, 4 de setembro, oi, fulana, tudo bem? Passando aqui só para a gente confirmar a tua entrega para o dia 7 de setembro. Você me fala de novo o endereço, me confirma o horário certinho para ver se bateu com o que está anotado aqui. Olha, tá faltando um valor X, mas você não vai me transferir agora. Você pode me transferir esse valor depois que você receber seu produto. Data comemorativa, a gente faz muito isso, porque as pessoas encomendam com antecedência. Parte, né? Porque o brasileiro a gente sabe que sempre deixa tudo para a última hora, principalmente o carioca. Mas quem encomenda com antecedência, encomenda com muita antecedência. Então, o que eu faço hoje que funciona e eu vejo que faz diferença para os meus clientes? No dia anterior da data comemorativa, então, o dia dos pais foi domingo, no sábado, à tarde, eu mando uma mensagem para o meu cliente e falo: oi, cliente, tudo bem? Estou vindo aqui para a gente confirmar a tua entrega de amanhã. Como a gente combinou, a sua entrega vai sair por uma rota, essa rota vai começar a tal hora em tal bairro. Então, você esteja atento ao telefone a partir desse horário. Não tem valor a ser pago, ou existe um valor a ser pago que você vai pagar no dia tal, pela transferência tal, pelo Pix tal. Entreguei aquilo ali, seja data comemorativa ou data normal, entreguei aquilo ali. E aí, você gostou? O que você achou? Você tem foto? A maioria de fotos que eu recebo hoje, que eu reposto, principalmente nessas datas comemorativas, são pessoas que eu perguntei: e aí, gostou? Tem foto? Você pode me compartilhar? Eu posso compartilhar seu feedback na nossa página? Então, eu tento sempre manter o mesmo nível de atendimento, até porque eu preciso que esses clientes ou retornem ou que me indiquem. Então, eu preciso manter o mesmo nível de atendimento e eu busco manter com esses dois pontos, né? Pré-venda, o que eu faço antes dessa venda ser concluída e depois dessa venda ser concluída. Legal. Quais habilidades que você considera imprescindível para uma pessoa que deseja empreender? Coragem. Não sei bem se é uma qualidade, né? Uma habilidade, mas precisa ter coragem, precisa ter
e eu acho que é uma habilidade que a gente precisa ter, cara de pau. Você precisa ter cara de pau. Você tem o Eu dom da juro. cara de madeira. É isso, você precisa ter cara de pau, você precisa ter, a sua caroça tá ali. Então, assim, o que que a gente fazia no início e que eu nunca pensei em fazer na minha vida, né? Como eu falei no começo da conversa, eu queria ser professora, eu queria trabalhar em sala de aula, depois eu comecei a trabalhar em escritórios. Então, assim, o meu perfil é de uma pessoa um pouco mais reservada para trabalho, assim, né? O que que eu fazia no começo? Eu pegava as coisas que a minha mãe fazia, por exemplo, batata calabresa. É uma coisa que a galera que bebe começa a petiscar. É certo. Então, o que que a gente fazia? Minha mãe fazia lá 2, 3 quilos de batata calabresa e botava nos potinhos, botava na saluga e eu ia para essas feiras de rua, feira do Andaraí, feira da Figueira na ilha. E eu andava pela feira, ou então ficava na feira e eu vendia as coisas. Então a gente precisa ter cara de pau. Eu fiz muito cliente assim, tem clientes dessa época que ainda me seguem. Teve uma época que na verdade, hoje não vou mais, mas teve uma época que eu pausei, acho que eu deixei de ir 2 semanas por algum problema, ou por cansaço mesmo. Falei, esse eu não vou, porque é cansativo. E aí, quando eu voltei, poxa, fulano estava aí semana passada, tu não estava aqui, ele bem te procurou, mas eu passei o teu número do WhatsApp que tem que tinha na bordinha do copo, eu passei para ele. Ele vai te chamar. Então, assim, a gente precisa ter cara de pau, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter muita inteligência emocional. A gente não vai lidar com pessoas simpáticas o tempo inteiro. Verdade. A gente precisa ser paciente e a gente precisa ser resiliente. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo, principalmente quando a gente trabalha com pessoas. Como eu disse, a gente não trabalha com pessoas agradáveis todos os dias, o tempo inteiro. Eu já trabalhei com pessoas como eu falei no Dia das Mães, que tiveram uma intercorrência e retornaram por conta da experiência de produto que tiveram. Como eu tive pessoas que eu entreguei dentro do prazo a experiência que eu prometi, até mais, e que não ficaram satisfeitas. E tudo bem isso acontecer, porque às vezes a pessoa não está no bom dia. Às vezes a pessoa imaginou aquilo ali de outra forma, ou então aconteceu alguma coisa ali naquele momento que deixou ela frustrada com relação à experiência. Às vezes a questão não é o produto que você está entregando, não é o que você está fazendo. Às vezes é o que essa pessoa está recebendo, não o seu, mas o que está em volta dela. Então, assim, a gente não vai lidar com pessoas agradáveis o tempo inteiro, isso em qualquer nicho que vai envolver atendimento. Então, a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter empatia. Às vezes não está realmente num bom dia. Eu tive clientes que, a princípio, foram muito grosseiros e que eu tive vontade de não responder mais, eu confesso, porque a gente está tentando ajudar e a pessoa está botando empecilho. A gente é ser humano também, a gente chega no momento que a gente já não tem interesse, e aí você pensa, realmente eu preciso ter um cliente assim? E aí, no dia seguinte, a pessoa estava tranquila, calma, serena, como se nada tivesse acontecido, te tratando super bem. Então, de fato, ela não estava num bom dia. E depois disso, nunca mais teve nenhuma ocasião dessa. Então, assim, a gente precisa ter coragem, empatia, muita resiliência, muita força de vontade, muita cara de pau. Legal. Quais são os prós e os contras de se trabalhar por conta própria? Olha, prós e contras. Difícil essa. Contras, por conta própria, é a questão financeira e o cansaço. Tudo depende de você. Você só Sim. vende se você quiser vender. Você só vende se você tiver produto para vender. Se você não fizer produto para vender, você não vai vender. Se você está muito cansada para fazer produto, você não vai vender. Então, esse é o ponto. Você é o seu próprio chefe. Esse é o ponto. O pró, você é o seu próprio chefe. Você faz do jeito que você quer fazer, você faz na hora que você quer fazer, você faz. Óbvio que tudo dando prazo, né, gente? Eu não posso lançar uma coleção de Dia dos Namorados no dia 11 de junho, mas eu tenho um limite para ter uma janela. Aí, olha, eu posso lançar isso dia 12 de maio e eu posso lançar isso dia 1º de junho. Como eu falei, as pessoas deixam tudo para a última hora. Então, não faz sentido eu me matar um mês antes, porque eu não vou ter esse retorno, né? Então, assim, ser o seu próprio patrão. Tem seu pró e tem o seu contra. Contra é que só depende de você. Você dificilmente vai depender de outra pessoa, a não ser que você tenha alguma intercorrência, como eu tive hoje com a nota fiscal, que eu estou dependendo de outra pessoa, que está dependendo de outra pessoa, e aí tudo bem.
A gente precisa ter limite com a gente mesmo, entender até onde a gente pode ir, o que depende da gente e o que não depende, e ser o nosso próprio patrão também é excelente. Você faz tudo dentro do prazo que você montou, você vai fazer tudo dentro do que você esperou, você vai montar um cenário de foto, por exemplo, do jeito que você quer, não do jeito que o fotógrafo disse que vai combinar mais, e com a luz que vai combinar mais. Né? Você vai fazer as fotos na hora que você quer, você vai tirar você tem 5 produtos, eu vou tirar dois produtos hoje, amanhã eu vou tirar outro, depois eu vou tirar outro, até eu fechar os 5. Então, assim, ser o seu próprio chefe tem prós e tem contras. Legal. Quais conselhos você daria para alguém que está cogitando a possibilidade de começar o seu próprio negócio? Talvez até mesmo com questões de frios também, com a cesta, né? Com os frios, por exemplo. Aquilo, um pouquinho de tudo que a gente já falou. Tá? A gente precisa ter conhecimento do público que você quer atender, o que você quer vender. Você vai começar com pouco, não comece com muito. São produtos que, por exemplo, estragam, então não adianta você fazer um mega estoque e aquilo ali não ter saída. Você precisa fazer uma relação, né, do que você vai vender, do público que você tem à sua volta. Porque os seus primeiros clientes vão ser as pessoas que estão perto de você. Isso é o que a gente espera, nem sempre é o que acontece. Mas são pessoas que vão estar perto de você. Né? Eu tenho clientes que vieram pelo iFood, mas que pediam da rua aqui de trás. Então, assim, os clientes vão estar perto de você. São os seus primeiros clientes e vão ser o seu termômetro. Quando você está no começo, as pessoas tendem, principalmente as pessoas que estão perto de você, tendem a comprar uma primeira vez, porque falam assim, poxa, ela está se esforçando, eu vou comprar até para ajudar, vou comprar para incentivar, vou apoiar. E, de fato, isso é importante, porque essa pessoa vai ser o seu termômetro, essa pessoa vai dizer o que ela achou, essa pessoa vai dizer o que ela gostou, o que ela não gostou, e como vocês são próximas, ela vai te dizer, a gente espera, né? Ela vai dizer exatamente o que ela achou como cliente, não como uma pessoa conhecida sua. E é isso, a gente precisa ter esse termômetro dos primeiros clientes para a gente conseguir entender até onde a gente consegue ir nesse primeiro momento. Legal. A gente já está quase chegando no fim, mas eu queria abrir esse espaço aqui agora para você divulgar suas redes sociais, divulgar o negócio também, dizer como é que as pessoas te encontram. Você falou que também, né, no iFood vocês estão disponíveis também. Pode ficar à vontade. Então, a gente no Instagram está com @frios.kl. A gente lá tem um link para o nosso WhatsApp. Também vai ter alguns catálogos antigos que a gente já tenha feito, vai ter histórico nosso, né? Vai ter, por exemplo, eu tenho um destaque para o Dia dos Pais, um destaque para o Dia das Mães, eu tenho um destaque para café da manhã, eu tenho os meus posts no meu Instagram, que o meu Instagram, na verdade, parece um grande catálogo, então a pessoa pode zapear bastante, escolher o que ela quer, me dizer se ela quer parecido. Então, a gente está à disposição por lá. Eu não quero mandar o WhatsApp. Tudo bem, pode mandar um direct, a gente vai responder do mesmo jeito, com a mesma atenção. Óbvio que o direct limita a gente um pouco mais algumas coisas, o WhatsApp é tudo muito mais fluido, muito mais rápido, mas eu que respondo. Então, assim, eu vou responder da melhor maneira possível, dentro do que eu consiga responder naquele momento. Às vezes é uma coisa muito fora da curva. A gente também está no iFood, KL Frios e Petiscos, a gente está lá, a gente entrega num raio, acho que até a gente chega de São Cristóvão, até para a Zona Sul, acho que até a Urca a gente chega, e na Zona Norte, acho que o máximo que a gente entregou foi Piedade, porque tem um raio do aplicativo. Mas, assim, é de um bairro mais distante, você quer encomendar? Pode chamar lá no Instagram, que a gente entrega, a gente não tem isso. Óbvio que a gente tem limitações, né? Não consigo entregar em Petrópolis, por exemplo, mas eu consigo entregar na Barra, eu consigo entregar no Recreio, eu consigo entregar em Deodoro, consigo entregar nesses lugares que o iFood não vai me deixar ir. Mas a gente não tem muito limite, não. Então, assim, fiquem à vontade. Eu estou à disposição. Sou eu mesmo que faço os atendimentos, então você vai falar comigo. Eventualmente você vai falar com a minha mãe, mas geralmente é comigo. Hoje a gente trabalha não só com tábuas frias, só retomando, a gente trabalha com salgados assados, a gente trabalha com mini sanduíches, a gente trabalha com tudo para fazer o seu café da manhã sair perfeito.
Então, assim, a gente, óbvio, tem essa pegada de tábua de frio para um evento mais à noite, para uma coisa que seja uma ocasião específica, alguém que você queira receber na sua casa, mas a gente também tem o classicão, a gente tem as nossas tábuas de café da manhã, a gente tem as nossas cestas presenteáveis. Então, assim, tá, mas eu vou presentear com comida? Vai, e vai fazer sucesso, porque não é o tipo de presente que a pessoa está esperando. E é uma coisa muito mais valorosa e muito mais carinhosa do que você dar uma blusinha. E às vezes é o mesmo valor que você comprou, que você pagou naquela peça, que você vai dar para a pessoa de valor. A reação das pessoas recebendo não tem preço. Então, eu posto isso bastante nas redes sociais. Presenteie. Se presenteie, dê de presente aos outros. Opte por coisas que você tenha não só o trabalho de encomendar, mas que você pense, poxa, isso aqui é a cara da minha mãe, isso aqui é a cara do meu pai, isso aqui é a cara do meu irmão. Meu irmão vai adorar isso. Nossa, estou recebendo uma pessoa nova no meu trabalho. O que eu vou dar? Você vai recepcionar ela com uma cesta de café da manhã. Ai, mas é muito caro. Tudo bem, a gente tem opções acessíveis e que você possa dar uma lembrancinha. Ah, mas eu não gosto de café da manhã. Tudo bem, a gente faz um box presenteável para você com frios. Então, a gente é bem flexível, a gente dá uma viajada nas ideias, então a gente está aberto às suas viagens também, tá, gente? Então, isso. Segue a gente lá no Instagram, @frios.kl, estou à disposição por lá e pelo WhatsApp. E não deixem de presentear quem vocês amam, e se puder ser com coisas que agradem não só o físico, mas que aquela de coração, deixe o coração quentinho, a gente está aqui para isso. Legal. Pessoal, segue lá, KL Frios, segue lá as redes sociais, acompanha eles lá. E quem sabe você também não se interesse, né, em adquirir aí um dos serviços prestados deles aí, que ela já muito bem apresentou aqui para gente. Anne, quero te agradecer, tá? Pelo Nada, tempo obrigada a que você você. disponibilizou. Quero te agradecer pelas experiências compartilhadas, pelas dicas que, assim, você de fato deu uma aula aqui de empreendedorismo, de noções, de muita coisa na prática que, se a pessoa não pegar isso aí, não valorizar isso aí, a pessoa realmente não dá para coisa. Porque é importante, o Avalie Realize, ele é justamente para isso, né? A partir da sua experiência, a partir da sua história, da sua caminhada, do seu trajeto, das coisas que você compartilha que deram certas e erradas, a pessoa avaliar e, de fato, colocar em prática no ramo profissional. Hoje a gente falou sobre empreendedorismo e eu quero passar a oportunidade para você dar suas considerações finais. Bom, eu achei o projeto super legal. Sei que a gente teve aí umas divergências de agenda, sei que a gente demorou para ter essa conversa, mas eu achei super interessante a proposta. Como eu já falei, eu não sou uma pessoa muito aberta, muito assim, botar a cara, mas eu estou colocando aqui a minha capa de CNPJ e estou botando para jogo. Acho super importante a gente falar sobre profissões, principalmente para essa galera mais nova, ou para essa galera que está com medo de investir, que está. Ai, mas eu vou empreender com 40 anos? Vai empreender com 40 anos. Se você sente vontade disso, se você tem É isso aí. condições disso, faça. Ah, mas Nunca é eu vou tarde. empreender com 20 anos. Se você tem condições financeiras, ainda mais com 20 anos, gente, que geralmente você, né, óbvio que não são todos, depende do meio que a pessoa vive, claro, mas geralmente com 20 anos você tem muito mais cara de pau, muito mais apoio, muito mais energia, mais tudo. Você tem, eu falo, né? Então, gente, enquanto eu tiver gente que eu possa contar se der errado, qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Hoje eu tenho mais esse pé no chão, mas quando eu tinha 20 e poucos anos que eu mudava de emprego, eu falava, eu vou mudar de emprego. Se der problema, vou ter esse dinheiro guardado, né, do primeiro emprego que eu tô saindo, e eu tenho gente para me apoiar. Então, assim, se você tem gente para apoiar e você tem aporte financeiro para isso, se você tem condições financeiras para isso, ou você não tem, mas tem quem apoie você, faz. Você só vai saber se der errado, que vai dar errado, se você fizer. Então, assim, não fica nessa neura de ai, mas eu estou muito velho, ai, mas eu estou muito vai, mas Se eu tenho limitar, dinheiro, né? mas eu não quero pedir. Então, assim, não coloca muito empecilho no que você quer, porque às vezes é uma coisa que você. Eu tive uma chefe que ela trabalhava comigo formalmente, e ela fazia arranjos florais artificiais lindos. E ela falava, eu não vejo a hora
de eu poder ter condições financeiras de não trabalhar mais e viver formalmente, né? E viver disso. De fato, hoje a gente ainda não tem essa realidade, a gente começou a fazer 2 anos, fez 2 anos em janeiro, então, não, fez 1 ano em janeiro, então assim, a gente não tem essa condição de largar tudo para o alto e vou viver disso. Mas, se um dia der na nossa telha, a gente também só vai saber se dá para sobreviver disso se a gente tentar. Hoje a gente se dedica dia de semana de 7 às 10, final de semana às vezes de 4, 3 horas da tarde até 10, 11 horas da noite. E aí eu tenho boas vendas. E se eu me dedicar todos os dias de 8 da manhã às 8 da noite, eu vou ter o mesmo nível de vendas ou eu vou ter mais? Então, assim, a gente precisa ter. Não precisa botar limite no que a gente quer fazer. Eu acho que a gente já tem bastante limitador em várias áreas. Então, se nisso, se você que está botando limite em você mesmo, você precisa parar e pensar que limites são esses e quem está colocando eles para mim. Legal. Hoje nós falamos sobre empreendedorismo, conhecemos um pouquinho da empresa KL Frios, a Anne Caroline Letra hoje trouxe bastante informação, bastante experiência. Você que está nos assistindo já sabe nosso propósito. É para que motive você a encontrar ali um caminho profissional, se encontrar em um ramo profissional. E hoje a gente ouviu um pouquinho sobre empreendedorismo, que é algo que talvez traga um pouco mais de responsabilidade, mas como a Anne colocou para a gente aqui, existem os prós, existem os contras, mas existe também a satisfação de você fazer aquilo que você gosta. Então, que você possa aprender com esse vídeo aí que a gente trouxe hoje. Valeu? Esse foi mais um Avalie e Realize. Até a próxima.